Salmos 119. Nós vamos ler os 16 primeiros versículos, mas gostaria de focar no verso 11. Salmo 119, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Senhor, fala conosco nessa tarde através da tua palavra, que é rica e poderosa, capaz de transformar, restaurar e renovar as nossas vidas. É o que nós oramos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar, para não pecar contra ti, Senhor. O Salmo 119, irmãos, ele é um louvor, na verdade. Ele é um cântico, uma oração de louvor, de exaltação, à excelência da glória da palavra de Deus. E nós vemos aqui, pelo menos nesses 16 primeiros versos, mas em todos eles, vocês podem ler, a excelência da palavra de Deus. O tempo todo o salmista pedindo a Deus que o preserve nos seus caminhos, preserve-o na sua palavra, volte os seus olhos para a sua palavra, para a sua lei. Ele chama a palavra de lei, preceitos, decretos, mandamentos, estatutos, juízos, não é? Por causa da excelência, irmãos, e da glória da palavra de Deus. E nós sabemos que mesmo regenerados, mesmo transformados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, nós ainda temos uma natureza pecaminosa ainda. Nós pecamos, não é? Em 1 João, no capítulos 1 e 2, na verdade, mas exatamente no capítulo 1, o apóstolo vai dizer que aquele que não peca é mentiroso, que diz que não peca, né? É mentiroso. E nele não está a verdade. Agora é interessante isso, porque mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, mesmo sendo regenerados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, nós ainda pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa. Então por que, irmãos, muitas vezes, não é? Nós sentimos ciúmes, invejas, iras, porque muitas vezes somos tomados por medos, ansiedades, aflições. Porque muitas vezes nos momentos de ira, nos momentos de raiva, nós dizemos palavras que ferem o outro. E também quantas vezes somos feridos pelo outro, não é? Mesmo salvos, regenerados, transformados pelo poder de Deus. Bom, irmãos, existem muitos motivos e muitas razões para isso. Mas um deles, com certeza, é que nós deveríamos zelar mais por guardar a palavra de Deus
no nosso coração. Como diz o salmista aqui no verso 11, guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, muitas vezes, os motivos que nós nos iramos é que nós dizemos palavras que ferem, que machucam, que nós tomamos atitudes erradas, que muitas vezes entristecem o Espírito Santo que habita em nós. E mesmo no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, isso acontece. E muitas vezes acontece, irmãos, porque naquele momento nós não estávamos com a palavra guardada. Ou seja, a palavra não nos veio à mente para que nós pudéssemos tomar uma decisão ou falar alguma coisa baseados no que a Escritura diz, no que a palavra de Deus diz. E o que eu queria trazer nessa tarde para nós é exatamente isso. Nós pedimos ao Senhor para que nós possamos guardar a palavra dele no nosso coração. Para isso, irmãos, volte um pouquinho a sua Bíblia aí no Deuteronômio, livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos caminhar um pouco na Escritura. Deuteronômio, capítulo 6. E eu gostaria de tratar no primeiro ponto a respeito de guardar a palavra do Senhor no nosso coração para que não pequemos contra Ele. É que nós devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações porque a Escritura nos ensina isso de forma clara, várias vezes. Então, em Deuteronômio 6, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim: olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Presta atenção agora. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quais palavras? Exatamente essas palavras. Israel, povo da aliança, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amem o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração e de toda a sua força. Guarde essas palavras no seu coração. Como? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Você vai pensar nessa palavra quando você acordar, quando você for fazer o almoço, quando for tomar o café da tarde, quando você for fazer qualquer atividade no seu trabalho, na sua escola, enfim, na educação dos seus filhos, em todas as suas atividades, guarde esta palavra no seu coração. E coração, irmãos, aqui, para o povo judeu, no Antigo Testamento, não é somente o sentimento. Coração é o centro de todos os nossos desejos, vontades. É onde nós tomamos decisões, onde nós refletimos a respeito das coisas e da vida. Então não é somente o sentimento, mas é uma atitude positiva no sentido de desejar, querer, ansiar pela palavra. Um pouco mais à frente agora, Josué, capítulo 1, prestem atenção. O povo vai entrar na terra prometida, na terra da aliança, da promessa da aliança. E no verso 8 de Josué, capítulo 1, nós lemos assim na palavra de Deus: não cesses de falar deste livro da lei, Josué. Vocês vão tomar posse da herança, da promessa da terra. Não pare de falar deste livro da lei. Não cesses. Fale dele o tempo todo. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Irmãos, guardar a palavra no nosso coração não é simplesmente, mas o que é também verdade, o Espírito Santo de Deus poderosamente e de forma sobrenatural, ele age no nosso coração, nos fazendo lembrar da palavra.
Essa palavra é preservada em nós, pelo poder do Espírito. Mas a nossa responsabilidade é nós meditarmos nela, pensarmos sobre a palavra, dia e noite, meditarmos, pensarmos, falarmos dela, conversarmos sobre ela, ouvirmos ela, lermos. Isso é uma ordenança bíblica. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele sabe do nosso coração pecaminoso. E se a Bíblia não tivesse tantas instruções a esse respeito, e nós não saberíamos, ora, que nós esquecemos da palavra o tempo todo, não é assim? Nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ora, o pão nosso de cada dia não é somente o pão do alimento físico, não é somente o sustento financeiro, mas é a palavra de Deus habitando no nosso coração, meus irmãos. Se você não abrir a sua Bíblia, Deus não abrirá por você. Se você não ler a palavra, Deus não a lerá para você, por você. Não virá um anjo do céu descendo com um rolo de revelação, dizendo assim diz o Senhor. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso lermos a palavra, meditarmos, pensarmos sobre ela, ficarmos pensando ao ler a palavra, pensar o que aquilo quer dizer. Orar a Deus, Senhor, vou ler aqui a sua palavra, aplica esta palavra no meu coração, me ajuda. Senhor, olha, eu li e não entendi nada. Esse texto é difícil. Espírito, aplique esta palavra no meu coração. E quando você estiver fazendo as suas atividades durante o dia, cuidando dos seus filhos, lá no seu trabalho, pense na palavra, reflita sobre ela, sobre Cristo, sobre a beleza de Deus, sobre o que a lei de Deus diz, sobre as coisas. Um outro texto, irmãos, mais à frente agora já em Salmos também. São muitos textos, são diversos textos. Não conseguiremos passar por todos, mas eu gostaria que você pensasse em alguns principais. O Salmo, primeiro, o que abre o saltério, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu deleite, o seu amor, a sua paixão, a sua vontade, está onde? Está na palavra, na lei do Senhor. Aqui, literalmente, Torá, a palavra, a lei, o seu prazer, o seu amor está na palavra. E na sua lei, e nesta palavra, ele, este justo, este homem que é bem-aventurado, ele medita nesta palavra e nesta lei de dia e de noite, e de tarde e de madrugada, e ele medita, e ele pensa, e ele fala, e ele escuta a palavra. Irmãos, devemos guardar a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Jó capítulo 22, versos 22 a 27, não vou ler tudo, apenas algumas partes desses versos, mas diz assim: olha, aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Põe as palavras de Deus no teu coração. A exortação nessa tarde, irmãos, é esta: ponha as palavras de Deus no seu coração. E olha só a consequência: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso. Olha só. Qual é a promessa, irmãos, de guardar a palavra no coração? É um relacionamento íntimo e profundo com o Deus da palavra. É um deleitar-se em Deus, no próprio Deus, num relacionamento de intimidade e comunhão profunda. E ao mesmo tempo em que esse se aproximar de Deus, da sua palavra, traz deleite em Deus e nela, ao mesmo tempo a palavra nos diz que ser estranhos à palavra, nos afastarmos dela, é um grande mal. Em Oséias, no capítulo 8, verso 12,
Deus diz assim ao seu povo: embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Embora eu declare a minha palavra e a minha lei, o meu próprio povo, Deus está dizendo aqui em Oséias, o meu próprio povo não gosta das minhas palavras, o meu próprio povo não busca as minhas palavras, o meu próprio povo acha isso coisa estranha, pois não se volta às minhas palavras. Em João, no capítulo 8, verso 37, o Senhor Jesus dizendo ali àqueles judeus, ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que é que os judeus queriam matar Jesus? O autor da palavra, porque a palavra não estava neles. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 2, uma outra advertência. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, prestem atenção, não lhes aproveitou. Eles ouviram a palavra, mas essa palavra não teve proveito. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Foi pregada a palavra foi anunciada, a palavra foi explicada, mas porque não foi acompanhada e recebida com amor e com fé, não teve nenhum proveito. Lembram-se da parábola do semeador, irmãos? Quando nós estamos ouvindo a palavra, nós temos que tomar cuidado. Quando nós estamos lendo a palavra, cantando, orando, ouvindo, enfim, nós precisamos tomar cuidado para que essa palavra não fique na beira do caminho. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que se essa semente ela cai e ela fica na beira do caminho, o diabo vem e a toma para si. Muitos de nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, mas perdemos a palavra. Por quê? Porque a semente cai no caminho e o diabo vem e tira essa palavra. Por isso, a necessidade, a importância de nós guardarmos essa palavra onde, irmãos? No coração. Você guarda alguma coisa ruim no seu coração? Assim, falando, naturalmente falando, né? Você gostaria de guardar ira, rancor e ódio? Ou alguma coisa muito má no seu coração? É óbvio que não. O que é que você gostaria de preservar no seu coração? Não é um tesouro? Não é algo que seria precioso para você? É isso. Nós guardamos a palavra no coração porque ela é joia, ela é preciosa para nós. E ela deve ser tão preciosa que nós não podemos deixar, irmãos, o diabo tomá-la de nós. Nós não podemos deixar a ira tomá-la de nós, os ciúmes, a inveja, essas coisas tirarem a palavra de nós. Roubarem a palavra do nosso coração. Guarde a palavra no coração. Tranque a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Como se isso fosse a coisa mais preciosa que você tem. O seu tesouro mais precioso. A sua herança mais rica. Guarda, preserva, protege a palavra. E como que você vai fazer isso? Medita nela dia e noite. Fala dela dia e noite, inculca na cabecinha do seu filho dia e noite. É interessante, a pedagogia da Bíblia é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você inculca na cabecinha do seu filho a palavra dia e noite, na verdade você está inculcando para você também, não é? O verdadeiro professor é aquele que é o melhor aluno. Você não pode ensinar aquilo que você não tem. Você não pode ensinar algo que você não aprendeu. Então, enquanto você está ensinando, na verdade você está aprendendo e reaprendendo. Então, olha a pedagogia da Bíblia, que coisa maravilhosa e gloriosa, irmãos. Inculca a palavra no seu filho, sabe por quê? Porque enquanto você está inculcando, ensinando o seu filho a palavra, você está sendo edificado pela palavra. A palavra, na verdade, está trazendo transformação, principalmente também em você. E também no seu filho.
Guardar a palavra, irmãos, no coração promove muitos benefícios para o crente, dentre eles o perdão, a reconciliação e a restauração de relacionamentos. Olha o texto de Lamentações, de Jeremias, não é? Capítulo 3, versos 27 a 33. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Não vou ler o texto todo, mas destaco: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Irmãos, quantas brigas nós evitaríamos? Quantas ofensas nós evitaríamos? Quantas divisões, quantas feridas seriam saradas se este versículo de Jeremias estivesse no nosso coração? Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Não foi isso que Paulo diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 5? Vocês estão em contendas uns com os outros a ponto de levar as brigas de vocês, as discórdias de vocês para tribunais fora da igreja. Ora, recebam a afronta, tomem a afronta para si. Ah, mas é injusto. Recebam a injustiça. Fiquem com ela para vocês. É isso que o texto está dizendo. É injusto, tudo bem, mas Deus da justiça, Ele sabe, irmãos, lidar com as situações melhor do que nós. Muitas vezes nós vamos tentar resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E o que nós fazemos? Aquilo que estava ruim fica pior. Aquilo que já era mal fica pior do que aquilo ali. Mas quando Deus põe a mão, aquilo que estava ruim, aquilo que estava perdido, pode ser restaurado, pode ser transformado, pode ser mudado. Nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas a Bíblia diz: olha, receba a afronta, farte-se dela. Não queira ser juiz das causas por você mesmo. Não tente resolver as coisas da sua maneira, na sua sabedoria, ou da forma como você acha justo. Deixe Deus, o justo juiz, julgar este problema, esta causa. A você, farte-se de afronta. Então você vai dizer assim: mas isso é Jeremias, o profeta chorão, né? Mas olha o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5. A partir do verso 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Te bateram numa face, bata também. Você foi ofendido com uma palavra, ofenda da mesma maneira. Não deixe com que as pessoas joguem o seu nome na lama. Mas olha o que o Senhor Jesus diz. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Olha só. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as contas ao que deseja que lhe emprestes. E aqui Jesus está dizendo literalmente: você emprestou, e aquela pessoa não devolveu, não fica cobrando para aquela pessoa devolver, não. Se ela não devolveu, deixa com ela. É difícil, né, irmãos? Mas eu pergunto a vocês, irmãos, nessa tarde, e essa palavra a mim também: quantos casamentos seriam preservados se o cônjuge, guardando essas palavras de Mateus capítulo 5 do seu coração, ele pensasse, não importa que se é o marido ou se é a esposa, olha, eu já andei 1 milha, agora andarei mais 1, né? Quantos relacionamentos, irmãos, teriam sido preservados se essa palavra de Jesus estivesse no nosso coração? Eu já andei 1 milha, vou andar mais 1. Já me pediram a túnica, vou dar também a capa. Vou suportar mais um pouco, vou caminhar mais um pouco, vou tolerar mais um pouco, vou esperar o agir e o poder de Deus na vida dessa pessoa. Porque é muito fácil, irmãos, nós dizermos com os nossos lábios: eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo converte corações. Eu creio, mas na hora que o problema está conosco,
nós preferimos fazer o quê, irmãos? Romper, virar as costas, abandonar. Ora, se nós cremos que o Espírito Santo é de fato poderoso, e se nós cremos que Deus, Ele é o Deus reconciliador, é o Deus da reconciliação, confiemos nisso. Confiemos na reconciliação de Deus. Confiemos que Deus, que é o justo juiz, e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pode trazer o arrependimento e pode trazer, sim, a reconciliação. Nós cremos no Evangelho? Cremos no Espírito Santo? Então nós cremos no poder de Deus mudar corações, irmãos. Nós cremos no poder de Deus reconciliar. Nós cremos no poder de Deus transformar. Em terceiro lugar, guardar a palavra de Deus em nossos corações é a vontade de Deus para nós. É o desejo de Deus. Olha só, abrindo a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo em Provérbios, Provérbios no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, preste atenção, esconda contigo os meus mandamentos, eles são tesouro, esconda, preserve, guarde, proteja a palavra no seu coração. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. E aqui, irmãos, não é conhecimento intelectual apenas. É conhecimento no sentido de relacionamento com Deus. Guarde a palavra no coração, preserve ela como o seu tesouro mais precioso. E sabe o que vai acontecer com você? Lembre-se de Jó, você vai se deleitar em Deus e você vai ter um relacionamento mais íntimo com o único Deus verdadeiro, o Deus da palavra. No capítulo 3, de novo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Por que a palavra diz isso, irmãos? A resposta é óbvia. Não te esqueça, filho meu, dos meus ensinos. Sabe por quê? Porque você vai se esquecer. Não é assim que nós educamos nossos filhos? Não faça isso. Não haja dessa forma. Por quê? Porque você tem certeza que o seu filho vai agir assim. É ou não é? Não mexa nisto. Isto é precioso para mim, isto é caro para mim. Por que você diz isso? Porque com certeza o seu filho vai lá e vai mexer ali. Não mexa. Vai trazer problemas para você. Ora, a palavra está dizendo: não esqueça. Por quê? Porque é natural, irmãos, é natural do nosso coração pecaminoso se esquecer da lei, da palavra de Deus. Não te esqueças, meu filho, das minhas palavras, e o teu coração guarde os meus mandamentos. De novo, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Concluindo, irmãos, guardar a palavra de Deus em nossos corações faz com que nós sejamos bem-aventurados. E não é somente felizes, não, é bem-aventurados, bem-sucedidos, realizados. Sabe muitas vezes essa angústia no nosso coração, essa ansiedade, sabe como que isso pode ser curado pela palavra? Trancando ela no seu coração, guardando ela com você, meditando nela, pensando na glória, no poder e na bondade de Deus. Guarde a palavra no coração. Guardar a palavra de Deus em nossos corações é uma obediência à própria vontade de Deus para nós. A Escritura ordena: guarde, para que você não se esqueça dela. Guarde a palavra, né? Então, é uma obediência ao Senhor.
Guardar a palavra de Deus em nossos corações também demonstra dependência e fé naquele que é o autor da palavra. Sempre lembrando, não é mérito seu. A Bíblia, Deus, através da palavra, não está dizendo para você, decore a palavra, então você será bem-sucedido. A Bíblia está dizendo, guarde a palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai usar esta palavra que você guardou, que você preservou, para que produza transformação na sua vida, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de falar. Ou será que todos nós aqui, irmãos, estamos satisfeitos com quem nós somos? Eu não estou, não. Eu quero mudar. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E eu não sou parecido com Jesus. Não é? E como que eu posso me tornar mais parecido com Jesus? Guardando a palavra no coração. E guardando essa palavra no coração é o Espírito Santo de Deus, com o poder que vem para nos transformar. E devagarzinho ele vai nos tornando mais semelhantes a Cristo. Então, a não ser que você esteja satisfeito com você mesmo, que eu duvido, não é? Tem um problema sério aí. Mas guarde a palavra e você será transformado. Você será melhorado. Porque o próprio Deus vai usar a sua palavra para transformar você. Guardar a palavra de Deus, irmãos, em nossos corações nos torna prudentes e sábios para fugirmos do mal, para não pecarmos contra o Senhor e para abraçarmos a Cristo pela fé. E além disso, encerrando, guardar a palavra de Deus em nossos corações agrada a Deus, pois é exatamente essa a vontade de Deus para você e para mim. Qual é ela? Que nós pensemos como Cristo, perdoemos como Cristo, que nós venhamos a agir como Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, o que Paulo diz àquela igreja de Colossos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que ela seja guardada em vocês, que ela habite em vocês. Como? Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, falando da palavra o tempo todo, conversando sobre a palavra, trocando mensagens sobre a palavra, compartilhando ideias sobre a palavra, cantando a palavra uns com os outros, orando a palavra. E é esse, o conselho da palavra e a ordem de Deus para nós. Guarde a palavra no seu coração, para que você não venha a pecar contra o Senhor. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra. E que nós sabemos que não temos capacidade de guardar a sua palavra no nosso coração. Mas eu peço que o Senhor nos ajude e que possamos, dessa maneira, Pai, sermos mais semelhantes a Cristo. É o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.